Bom, pessoal, acho que já está começando. Isso, agora sim, começou a minha transmissão. Gente, bom dia, não é? Eu não anunciei essa conversa ao vivo para ninguém, muito pelo contrário. Eu vim aqui, eu vou tentar fazer isso agora, pelo menos todos os dias, mais ou menos próximo desse horário do almoço. Falta de 11 horas, conversar com vocês sobre concurso público, por quê? Porque as coisas começaram a se agitar. Não é? A gente tem. Saiu um edital depois de uma seca aí de quase 6 meses, a gente teve o edital da Defensoria Pública publicado, a gente tem movimentações no Senado, hoje meu bate-papo é com a galera do Senado, tá? Por quê? Porque minhas redes sociais estão pegando fogo, meus e-mails estão pegando fogo, as pessoas estão perguntando as coisas, não dá para responder um por um, então eu resolvi fazer um vídeo, porque com vídeo eu consigo repassar para todo mundo, né? Falar sobre essa possibilidade de o Sebrasp assumir o Senado e o que muda na vida de vocês em relação às discursivas. Então, esse é o meu primeiro papo. Depois eu prometo, né, esses bate-papos eu vou tentar fazer por algum tempo durante todos os dias sobre concurso público, de modo geral. Sempre dando uma dica sobre uma coisa e sobre outra. Depois vou falar com o pessoal do TJ também, teve uma movimentação no TJ Rio, mas hoje eu vou falar sobre o Senado. Aliás, neste vídeo eu faço sobre o Senado, o próximo vídeo que eu devo fazer daqui a pouco vai ser sobre o TJ. Enfim, sobre o Senado Federal, o Senado é um concursão, não é muita gente, vocês vão ver que não. Tem um bom número de pessoas que estão esperando este concurso. Quando a gente fala que não é muita gente, é porque existem concursos que são mais concorridos. E existe aquela situação que as pessoas subestimam, elas falam, olha, eu não vou fazer esse concurso, porque esse concurso é muito difícil, né? Começa toda essa história. E a gente que é professor há muitos anos, já sabe qual é o concurso muito difícil, qual é o concurso mais tranquilo, né? Então, se eu tivesse que colocar o Senado em comparação com algum outro concurso, eu diria o seguinte, não sei para que cargo você vai fazer, você que está me ouvindo, mas eu posso te falar, basicamente, dentro de uma realidade, né, isso é para te animar, tá? Que acontece assim, se você pegar um concurso de um Tribunal Regional Federal, e aí vocês podem colocar debaixo da minha fala aqui exatamente quem já fez e atestar, você pega um Tribunal Regional do Trabalho, né, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal, você vai ver o seguinte, que para você ser aprovado num concurso daquele, você tem que dar o sangue. Mas é o sangue mesmo, banca super difícil, a Fundação Carlos Chagas na veia, dia e noite, tá bom? Agora, onde o Senado se situa? Bem próximo das carreiras fiscais ali, das carreiras de controle, em termos de dificuldade. Porque você pode até ter um volume de estudo muito grande, mas existe um processo que acontece com as pessoas que concorrem a vagas públicas, que é aquele processo da humildade geral, que é o quê? Se o concurso paga muito, eu não me sinto capaz de concorrer para esta vaga. Se a gente pegar as médias do Senado, isso eu falo pelas médias, né? As médias, a nota de corte, só, por exemplo, para o policial legislativo, se você compara com a PRF, se você compara com a Polícia Federal, você vai ver que a do Senado fica entre elas. Então, a Polícia Legislativa do Senado, que paga bem mais, né? Tudo bem, mas tem menos vaga. Sim, sim. Mas quando a questão não é a vaga, é o corte, é a nota. É a nota que você precisa alcançar. Então, quando você olha ali no rol das classificações, vai aquele enxame de abelha para PRF, né? Todo mundo quer ser policial rodoviário, acho que é mais fácil, acho que é isso, acho que é aquilo, trabalha menos, não sei o quê. Tem toda essa história que as pessoas acreditam nela, e com o tempo sim, mas no início não, tá? Então, depois que acontece? As pessoas, ao final, ficam nessa situação. Então, se você olha bem, pega as médias, eu sempre falo para vocês, não fiquem com a novela, vão atrás dos números. Vocês precisam de número, né? Qual foi a nota de corte para analista legislativo, né? A parte processual? Qual foi a nota de corte do pessoal do administrativo? Sei lá, o último concurso para taquigrafia, como é que foi? Então, tem que observar esses números, a gente tem que colocar os números na vida da gente, sem os números a gente não é nada. Então, número é coisa de Deus, tu tem que colocar na sua vida para você entender o seu concurso público, tá bom? Vou pedir bom dia, né, quem tá aqui já me vendo, só para me falar se o áudio tá legal, essas coisas assim, porque esse bate-papo vai ser assim, eu vou sempre tirar uns 10, 15 minutos aqui para conversar com vocês quase todos os dias, para poder dar um gás, tá, em vocês, tudo bem? Então, gente, olha os números, começa a trabalhar com números. Essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Sebrasp, tá? Sobre questões muito importantes nas discursivas. Segundo,
Limpem a mesa de vocês. Já que o Senado já vai ter sua banca praticamente, já está anunciando a banca, não é? O que você faz? Limpe a mesa. O que você vai fazer? Ah, não sei quando foi que você começou a estudar para concurso, não sei quando foi, mas olha, eu tenho um aluno aprovado que estuda, passou 8 anos estudando para concurso, tem aluno aprovado que, tipo assim, passou 3 meses estudando para concurso, isso é uma realidade, ninguém está escondendo isso de você, isso é fato, né? Qual que é a diferença entre o cara que pegou esses 3 últimos meses, por exemplo, 3, 4 meses que antecedem a prova, e o cara que está há 8 anos? É porque o cara que está há 8 anos, ele vem de muitas notícias de fracasso, ele tenta um, tenta outro, ele varia muito, né, o seu alvo, e chega uma hora que ele, de tanto estudar, é como se ele fizesse um depósito bancário, né? Tanto estudar, ele já sabe direito administrativo, sabe constitucional, sabe não sei o quê, ele tem que acertar algumas arestas, então na hora que ele acalma, na hora que ele cai na realidade, que ele para de lutar contra ele mesmo, ele vai lá e passa no concurso, porque ele já sabe os conteúdos, né? O que interessa é este aluno apenas se posicionar melhor diante das provas. A questão é a prova. Para quem está 8 anos, 6 anos, 5 anos, a questão é a prova. Então, quando a pessoa ela entende que ela é seu próprio inimigo, ela melhora um pouco consigo mesmo. E depois nós temos o cara que pegou 3 meses. Por que passou? Porque o cara que pegou 3 meses não sabia que era difícil. Isso é uma questão muito interessante. Ele não sabia que era difícil. Então ele meteu os caras, ele tinha muita coisa para fazer. E a gente faz quando tem muita coisa. Essa que é a verdade. A gente não faz quando tem pouca coisa. A gente, sabendo que sobra tempo, a gente não faz. E eu digo, olha, eu provo para vocês. Quando começou essa pandemia, nós montamos um portal chamado Primeira Turma. Por quê? Ah, era voltado para concurso? Não. Era interessante que não era. Era voltado para dar emprego para professores que estavam desempregados. Estava antes de começar a pandemia, até do ano passado para cá. Então estava todo mundo desesperado, porque estava todo mundo ficando desempregado, a economia não estava boa, essa história toda. Quando começou a pandemia, que as pessoas, de certo modo, se acostumaram com o pouco ou com quase nada, as pessoas, diante de um cenário ruim, né? Ou seja, agora eu tenho mais tempo, eu vou fazer outras coisas que eu nunca fiz. Elas não estão tirando o direito delas, não estou dizendo que elas estão erradas, não é isso, né? Mas estou dizendo que elas pararam mesmo, tá? E aí eu vou entrar no cenário de vocês pararam de estudar. Como é que eu sei que pararam de estudar? Porque eu tenho curso, né? Eu tenho aulas que eu dou, e eu vi o desempenho antes, era muito diferente, a entrega era diferente, antes da confusão toda. Tem gente que continua estudando, né? Mas a maioria parou. Então, se a maioria parou, o nosso sininho tem que bater pra gente e dizer o quê? Eu tenho que voltar ativa. Já estão escolhendo a banca. E o Senado é um concurso que, se eu passar neste concurso, eu não preciso fazer mais nada da minha vida. Eu já cheguei, eu já vim aqui, já dei conta da minha existência nesse plano. Tá certo? Porque por conta dos vencimentos do Senado, por conta do local que você vai trabalhar, por conta da vida que você vai construir. Então, se você tomou essa decisão, encare, leve a sério, vai embora. Vai embora, eu falo isso pro meu aluno, vai embora. Não fica aqui na fila, não, tá? Fica aqui, dá dinheiro pra Júnior, dá dinheiro pra cursinho, vai embora, tá bom? Vai embora. A única coisa que eu quero e desejo é que você vá embora pro serviço público, basicamente. Então vamos falar do Sebrasp, né? Fiz esse blá 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 todo para começar o meu discurso. Sebrasp provavelmente vai ser a banca do Senado. Hoje, né, no dia em que eu falo, dia 30 de julho, nós já temos as notícias, começaram ontem, né? Essas notícias. E como é que é? A gente tem um pronunciamento oficial da comissão? Ainda não, tá? Não temos pronunciamento oficial da comissão, ainda não. Mas nós já temos uma decisão desta comissão que, quando vaza, a gente já sabe o que é, né? O CESP é a banca preferida da maioria das pessoas que faz concurso público, é a banca que tem pegado todos os concursos recentemente, e aí você já sabe por quê: preço, qualidade de elaboração de provas, né? Toda a questão logística do CESP é muito bem pensada. Então, é por isso que é a banca que provavelmente vai encarar o Senado. Então, eu vou falar como se já o fosse, tá? E daqui a pouco eu falo sobre os meus alunos que já são do turma de redação, como que vai ser, curso que nós vamos lançar, já me perguntaram sobre o taquígrafo, vamos lançar sim. Eu não tinha lançado muita coisa para o Senado, no turma, eu confesso a vocês, por quê? Porque eu estava esperando pelo menos a banca, não é? É claro que quando eu lanço, mesmo lançando sem banca, eu seguro um pouco o curso, os alunos sabem disso, eu sempre seguro um pouco o curso,
para ver se a banca aparece, para que eu tome a reta do meu trabalho. E eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né, desses anos todos, com toda essa experiência que eu tenho. Se eu falasse para vocês, nossos resultados em relação ao Sebrasp são resultados altos? São. Aliás, acho que é a banca que mais me dá aprovação no concurso público, é o Sebrasp, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma aula para vocês e vou mostrar mesmo, tá? Tudo que eu falo, eu gosto de mostrar para o aluno, porque, gente, mais do que comércio é confiança, né? Você precisa de pessoas em quem você confia e a gente tem que transmitir confiança, porque as coisas são muito sérias. Eu sei disso, eu sei que é tudo muito sério. Quando você lança um projeto, a responsabilidade que você tem, a responsabilidade que o outro tem quando para estudar, é uma coisa muito séria na vida das pessoas, né? Você larga tudo, às vezes, para estudar, e às vezes você sacrifica muita coisa para estudar, às vezes mesmo trabalhando, a gente sabe, família fica de lado, fica tudo de lado, relacionamento, gente que acaba casamento, então isso é uma questão muito séria. Então tudo que eu vou falar aqui, tome nota, porque eu separei para você mesmo, para você começar a estudar, começar a levar coisa para você transformar a sua vida, e te falo que é possível, possível, isso não é uma religião, isso é uma certeza, tá? Primeiro, Sebrasp. O que a gente vai encontrar se o Sebrasp realmente assinar o contrato com o Senado? Eu devo encontrar uma prova muito parecida com a proposta da Defensoria Pública do DF. Eu sei que o edital da Defensoria saiu agora há pouco, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Muito provavelmente a gente vai encontrar aquilo ali. Porque o CESP, ele tem dois caminhos de trabalho. Primeiro, observar o que foi feito, tradicionalmente é feito, e segundo, enquadrar dentro dos modelos que ele tem aquilo que foi feito. Se você olhar para o passado do concurso do Senado, o que havia? Você tinha uma prova de redação, né, e questão específica, não é isso? Muito bem. O CESP, para o edital da Defensoria Pública, o que propôs? Propôs uma dissertação e 3 questões de curta extensão. E o CESP faz isso nas áreas de controle. Ele é muito comum o CESP fazer isso, por exemplo, nas áreas de tribunais de contas. E é muito comum também o CESP usar uma receita um pouco parecida na área fiscal, embora ele faça menos provas para a área fiscal, tá? Então, vamos pensar numa questão muito importante. Quando a banca... então, ela deve optar, né, falando sobre o modelo, ela deve optar por um texto de 30 linhas, que é uma redação comum sobre o tema da atualidade, eu vou falar sobre isso também com vocês, e deve optar por questões, 2 ou 3 questões de curta extensão, que são questões de até 20 linhas. Provavelmente vai enquadrar vocês neste modelo. Por quê? Porque o Senado é muito próximo aos tribunais de contas. É legislativo, né? Então, ele deve enquadrar dentro desse modelo. Lembrando que nós estamos falando sobre possibilidades, né? Mas já levem essa possibilidade bem a sério, tá? Na hora de vocês se dedicarem aí à escrita de vocês. Segundo fator que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Igual eu falei para vocês, limpem a mesa, coloquem o que vocês vão estudar no dia, né? Refaçam as agendas. A gente trabalha com número e com agenda. Você precisa saber qual o tempo que você tem para estudar. O que interessa do grosso para o concurso tem que estar pronto, ou senão você tem que começar a adiantar isso para as próximas 2 semanas, isso é importante, né? É um regimento ali bem estudado e tal. Enfim, como é que vão ser as provas, né? Você me falou então, Júnior, sobre o conjunto discursivo do Sebrasp. Esse conjunto discursivo vai acontecer no mesmo horário da prova objetiva? Provavelmente não. O CESP deve jogar vocês para horários diferentes, tá? Vocês devem ter em torno de 3 a 3 horas e meia, se o CESP for proceder desta forma, tá bom? Então, já mais uma dica, a discursiva deve ser em horário diferente. Deve acontecer tudo na mesma fase, né? Mesma data da objetiva, mesma data da discursiva, porém horários diferentes. Por que a banca faz isso? Para uma melhor organização do seu sistema, né? A banca é muito grande, então ela tem uma organização bastante diferenciada entre a discursiva e a objetiva. Então, essa é uma questão. A outra questão muito importante que você tem numa prova como essa do Senado é o tipo de prova que eu vou encontrar. Então, vamos falar sobre o peso dos temas. E aqui eu vou falar verdades. Verdades, verdades, verdades. Eu vou encontrar uma prova difícil no CESP? Não. Não vai, mas não vai mesmo. Em termos de escolha temática, não. Sinceramente falando, não. E eu posso dar N provas e desafio você a pesquisar e me provar o contrário. Não. Muito difícil, tá? Muito difícil. Por que não? Primeiro, vamos falar sobre a prova de redação.
a redação sobre temas da atualidade. O SESP gosta de temas bem atuais. Gente, desculpa, tá escuro aqui, mas tem luz para todo lado aqui, acreditem se quiser, porque o tempo está muito fechado, a janela está aberta, está um drama. Então, o que acontece? O SESP gosta de temas atuais, tá bom? Bem atuais mesmo, tanto que vocês, como eu vou bater muito papo com o pessoal do Senado, eu vou sempre recomendar que vocês cliquem nesse joinha, eu não ganho nada com isso, não. Mas é simplesmente porque a aluna me manda e-mail, Júnior, não estou conseguindo assistir os vídeos. Júnior, eu tenho uma dúvida, que eu gravei um vídeo sobre aquilo. Então, clique nesse joinha, que é para o YouTube entender que você precisa. Então, entra nas minhas redes sociais, eu vou sempre gravar uma coisa assim. Eu vou gravar de manhã para o pessoal do YouTube e vou gravar no final da tarde para o pessoal do Instagram, conteúdo bastante parecido. A menos que eu tenha alguma mudança. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: o SESP vai trazer temas bem atuais, mas bem atuais mesmo. Então, eu estou falando sobre a redação, em primeiro lugar, a redação. Então, tome nota de tudo que eu vou falar, que eu vou falar de questões técnicas. Por exemplo, se a prova fosse daqui a um mês, o que poderia ser tema? Né? Tema de redação, se fosse daqui a um mês. Várias coisas que acontecem nesse cenário. Só que não adianta eu pensar na prova para vocês daqui a um mês, porque ela não vai acontecer daqui a um mês. Então, eu vou pensar em assuntos clássicos do SESP. Veja bem, em clássicos do SESP, que são atemporais e, ao mesmo tempo, estão bem atuais. Vamos lá. Primeiro, a parte de novas tecnologias. É questão de prova do SESP na redação? É. Mas o que você precisa recortar ali dentro? Porque quando eu falo de novas tecnologias, o SESP já cobrou várias coisas, já cobrou este ano, inclusive fez 3 provas, basicamente 3, 4 provas este ano, e já cobrou este assunto numa prova de redação, salvo engano, no Tribunal de Justiça do Pará. Tá? O que o SESP cobrou de novas tecnologias? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ele cobrou no início do ano do pessoal do Tribunal de Justiça do Pará. Por que eles cobraram isso? Porque a LGPD, a gente falou que ia durar 10 minutos, vai durar 1 hora. Porque a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela teria efeitos, né, acontecendo em 2020, só que esses efeitos foram adiados para 2021. Então, este tema é muito quente para você que vai fazer prova do Senado. A questão da proteção de dados. Durante a pandemia, o que a gente teve de dado vazado, de crimes virtuais sendo cometidos, foi um número muito grande. E a tendência é que isso aumente. A própria pandemia em si, o próprio serviço público, não é? Teve que criar ali uma cláusula, por exemplo, de exceção em relação à proteção geral de dados, porque as universidades precisam fazer pesquisas, por exemplo, para testar a vacina. Então, você vai ter dados de pessoas. Nós estamos aí a Lava Jato agora, nessa confusão toda com o Aras, não é? O Aras falando que o pessoal da Lava Jato, os procuradores, retiveram dados de 38 mil pessoas, certo? De dados bancários. Então, tudo isso vai ser rediscutido. Então, isso vai ser rediscutido, e isso, inclusive, deve gerar mais projetos de lei, tá? Nesse sentido. Deve haver mais regulamentação desse processo. Então, eu, Júnior Andrade, passaria a LGPD todinha no lugar de vocês, de boa, principalmente em relação aos objetivos delas, regras gerais, e as sanções, certas punições que ali estão previstas. Iria abrir vários sites que tratam deste assunto, tá? Por quê? Porque a banca pode te pedir, ela não vai te cobrar uma coisa do direito dentro da redação. Olha que interessante. Ela não vai te cobrar uma coisa do direito dentro da redação, mas ela vai te cobrar, por exemplo, a questão do cenário, como que as pessoas usam a internet, não é? Isso ela já cobrou, mas vai cobrar, ela vive cobrando para você descrever esse cenário. E aí, quando o Sebrasp pede para você fazer descrição de cenários, né, essa descrição de cenários, você tem que falar de pontos positivos e pontos negativos, tá? É muito interessante que na hora da prova, os alunos olham o tema, eu já estou ensinando muita coisa. Os alunos olham o tema e eles pensam o que primeiro? Se o tema tem uma ponta negativa, eles só falam do negativo. A nota vem pela metade. Não. Toda vez que o SESP te pedir para descrever um cenário, um contexto, vem sempre no item 1, primeiro item da discursiva. Quando eles querem uma discussão de um cenário, de um contexto, eles querem saber pontos positivos e pontos negativos. Navegar na internet, qual é o ponto positivo? Por que ela foi importante durante a pandemia, principalmente? Né? Porque as pessoas tiveram que estudar, trabalhar, etc. Aquela história toda que você já sabe, são questões fáceis. Mas tu tem que lembrar. Aí depois tu fala do negativo. Então você tem que descrever esse cenário pelos 2 pontos. Tá? Então, toda vez que a banca pede contexto de alguma coisa, cenário de alguma coisa, né? Então você tem que se lembrar desse detalhe que eu falei aqui.
Outra questão, ainda em relação a temas, né, a banca pode cobrar questões relacionadas ao meio ambiente. Sim, o SESP adora. Sim, em 2021 estaremos discutindo isso também. Em 2020 estamos discutindo, principalmente as queimadas na Amazônia, né? E no Cerrado, isso está dando pano para manga. A comunidade internacional está em cima disso, né? Os próprios agricultores brasileiros que levam essa questão a sério estão preocupadíssimos. Por quê? Porque não está chovendo, tá, gente? Tá bom? Oi, Camila, tudo bem? Então, Graciela também que sempre me segue. Então, um beijo para vocês, tá? Então, vejam só, o que acontece? O próprio, como eu falei, os próprios agricultores estão preocupados, porque sem chuva, não é? A coisa pega, tá? Pega bastante, bastante para o lado deles também. E outra, as pessoas que têm, né, que dividem o mercado com o Brasil, as próprias tratativas internacionais, ficam muito preocupadas, porque tem cláusulas ambientais. Então, gente, é uma questão preocupante, essa questão que envolve o meio ambiente, por exemplo, a questão das queimadas e a questão das populações, dos povos tradicionais da terra, né? Os indígenas, os povos ribeirinhos, vocês têm que estudar os direitos que envolvem esses povos, a situação, o cenário em que esses povos vivem, porque o SESP vai te pedir causa, efeito e solução, tá? Causa e efeito é consequência, então, portanto, solução. Então, você tem que sempre pensar, qual é o cenário em que vivem esses povos? Qual é o cenário em que vive as populações vulneráveis? Então, você tem que descrever para mim esse cenário, você tem que ter isso anotado, tá bom? Porque a redação vai te pedir isso, tá bom? Depois, quais as consequências daquela problemática que a banca trouxe para você? Qual é a consequência, por exemplo, gente, de um não cuidado com os dados em redes sociais? Qual a consequência das queimadas? Você tem que saber isso, tá? Porque o SESP vai te pedir esses efeitos. E o último item que o SESP pede são as soluções, as propostas de mitigação, as propostas de intervenção, tá bom? Então você também tem que dominar essas propostas. Eu sempre falo para o aluno, você tem que entender o papel do Estado e o papel do seu órgão, por exemplo, do seu poder, né, público, em relação àquela problemática. Porque não é falar de um modo geral. Você tem que entender a relação hiperonímia, hiponímia, né? Ou seja, o papel do Estado, um papel institucional, um papel preventivo, um papel sancionatório. Então, isso tem que estar bem articulado no seu texto, tá? Então, toda vez que eu falo isso para vocês, eu estou falando de quê? De redações aprovadas em concurso, né? Toda vez que sai um resultado de prova, eu vou mostrar em material, aqui eu não consigo compartilhar, não sei por que eu não consigo compartilhar, é porque eu não aprendi mesmo, tá? Perdão. Mas depois eu vou gravar, eu gravo lá aqueles slides que não saem minha cara, né? Porque eu gravo a tela do computador. Eu gosto de mostrar esses resultados. Ontem mesmo eu recebi um resultado de uma menina do DEPEN, que assistiu as aulas aqui, YouTube. Ela não chegou nem a fazer curso, ela assistiu as aulas aqui. Ela falou: olha, eu tirei total em todos os itens, porque eu segui você ali na rede social, durante o concurso do DEPEN, eu não tinha dinheiro, eu fiz, e eu fico feliz do mesmo jeito, porque eu gosto quando vai embora. Quando vai embora é bom demais, né? Eu falo, meu Deus do céu. E ontem uma menina da Cefaz AL, que foi um concurso complicadíssimo, eu vou chegar a esse ponto, para falar específicas com vocês, ela mandou um e-mail, ela tirou o primeiro lugar da Cefaz AL no concurso, que ninguém sabia que a banca estava perguntando na discursiva, e que os professores de tributário ficaram de cabelo em pé. Mas, gente, para tudo tem cura, tudo tem solução, esse que é bacana, tá? Aí que tá, eu vou chegar a isso aí. Então, voltando à redação, né? Então, eu tô falando do jeito que essas pessoas escrevem. Quando eu falo aqui para vocês, eu tô falando, olha, do jeito que essas pessoas escrevem. Eu lido com esses resultados, eu gosto de transpor para vocês esses resultados, porque eu vejo que não é difícil. Porque aquilo que eu falei, vocês vão enfrentar uma prova difícil no Sebrasp? Não. A prova de português do Sebrasp é difícil? Não, é mapeável. Completamente mapeável, né? É uma prova que a gente pega ali, se tem 20 itens, você consegue mapear 18 itens daquela prova com muita facilidade. Todo professor sabe disso. O professor que é dedicado a provas, não é aquele que, né, repete o conteúdo, assim. Então, não é difícil, é uma prova com 80% de mapeamento, assim, explícito. Eu gosto muito da FGV, eu sei que muita gente não gosta, a gente arrepiou, eu adoro a FGV, mas o SESP é muito mais fácil para eu trabalhar com o SESP, então é muito mais simples, né? A FGV eu tinha um pouco mais de trabalho, por quê? Porque eu tinha que fazer com que o aluno entrasse numa órbita de raciocínio crítico, que não era português, era raciocínio crítico, então é uma coisa que é nova para muita gente. SESP não, SESP é português bem aplicado, então sem drama nenhum. A questão é que a gente deve ter uma prova mais voltada para interpretação de texto, tá?
Mas eu estou misturando o assunto com outro. Daqui a pouco eu chego lá. Vou voltar para a redação. Então, gente, essa questão do meio ambiente, a questão do racismo, mas não é só o racismo comum. Procurem entender o que é racismo estrutural e racismo institucional. O CESP ainda não mexeu nas redações de 2019, 2020, com a questão da exclusão social. Ainda não mexeu. Eu aconselho estudar, porque pode ser que a bola da vez vai explodir nas mãos de vocês. Aí a questão do racismo, por que eu falei a questão do racismo? Por conta do papel do Estado, né? Como que o Estado encara essa questão toda, né? A gente tem que se voltar um pouco para isso, porque isso chamou a atenção do mundo, né? E o Brasil, a gente está tendo aí toda uma movimentação nesse sentido, uma movimentação das forças do Estado, principalmente indo em cima da população mais vulnerável. E você tem que entender essa dinâmica, por que isso acontece, quais as consequências disso para o país, então isso entra na conta, tá? Outra questão que eu também quero colocar na conta é sobre a população carcerária. Praticamente quase todos os meus cursos têm insistido com esse tema, não é? A população carcerária no Brasil cresceu absurdamente de uns 2 anos para cá. Nós temos mais de 800 mil presos, esqueci o número agora. A população, ela mais que dobrou, praticamente. O Brasil começou a prender demais as pessoas. E qual que é o problema? É que essa questão da população carcerária é uma bomba relógio. Ela sempre explode no início do ano. Provavelmente ela vai explodir quando vocês forem fazer prova, tá? Ela sempre explode no início do ano. Você tem rebeliões, você tem mortes, você tem alguma coisa de muito ruim acontecendo dentro do sistema. O sistema está muito silencioso. E a questão da pandemia da Covid, né, do novo coronavírus, chamou muita atenção porque esta população chamou a atenção da Defensoria Pública, por exemplo, para repensar o sistema, inclusive do Poder Legislativo. Né? Será que a lei de execução penal, né, que traz lá os direitos do preso, os objetivos da lei, que é o objetivo de reinserção, né, de reintegração desse preso, de recuperação, essa lei é cumprida, né? Qual é o cenário ali dentro? Né? Porque se a Covid batesse com muita força, né, o DEPEN que correu e tomou conta daquilo para evitar um problema mais sério. O Ministério da Saúde criou vários protocolos para aquela população. O Brasil tem que repensar o seu sistema prisional. A coisa vai estourar no início do ano. E aí vem esse tema na prova. Aluno, não, vem fácil até. Vem para você falar a condição que os presos vivem. Qual é o cenário? Um cenário de condição subhumana, de falta d'água, de alimentação precária, de vestuário precário, né, de superlotação, de muita violência, tortura, etc. Então, vocês saberiam falar de boa. Mas não dá para poder ficar esperando apenas... Aí eu vou lá na hora. Não, tem que ler um pouquinho sobre isso, tá? Então chama atenção também para isso. E chama a questão da exclusão digital. Eu tinha começado a falar sobre isso, não terminei. Falei sobre LGPD. Exclusão digital, para mim, vai ser o tema. Olha que eu estou falando isso dia 30 de julho de 2020. Por quê? Muitas questões. Pense no EAD durante a pandemia. Né? Só vocês pensarem um pouquinho. Enquanto alguns jovens e crianças conseguiram estudar muito precariamente online, mesmo sendo de famílias abastadas, crianças, né, e jovens das periferias, não. O aumento da desigualdade no Brasil ele começa na própria educação, e quando a educação é atingida, realmente é um marco muito sério para a aumento da desigualdade e prejuízos de médio e longo prazo. Serão enormes. No início do ano que vem, quando vocês estiverem fazendo prova, a questão da desigualdade por conta da educação, por causa da exclusão digital, né, da digitalização da prestação de serviço público, tá certo? O que vai acontecer? Você vai colher os resultados pertinho da prova do Senado. O CESP vai vir com tudo. Para mim é o tema. E eu vou parar de falar de redação para falar de prova específica agora, porque eu acho que eu cheguei ao tema. Tá? Então, essa é uma questão preocupante em todos os cenários. Por exemplo, para receber o auxílio emergencial, as populações tiveram que baixar aplicativos. As pessoas tiveram que baixar aplicativos, as pessoas nem tinham celular. E nem tinham celular dos modelos dos smartphones capazes de baixar esse aplicativo. Tinha celular analógico, né, salvo engano. Então, o que acontece?
Aí, vamos supor, o cara não recebeu, ele tem que procurar a defensoria pública para tentar receber. A defensoria, em plena pandemia, todos os serviços públicos atendendo o quê? Online. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio, que é o que eu vou falar daqui a pouco no outro vídeo, que eu vou chamar aqui o pessoal do TJ, cada serventia do Tribunal de Justiça é um servidor só. De modo que o pobre para procurar, a população hipossuficiente para procurar a defensoria, teria também que entrar na internet. Então, a exclusão digital é um problema muito sério e nós teremos que discutir isso. E na redação vão nos cobrar isso, porque isso, com certeza, a maior preocupação do legislativo hoje é a exclusão digital. Ela que tem colaborado, por exemplo, para aumentar o número de desempregados. Se você não tem uma formação mínima, que nós chamamos de letramento digital, não é alfabetização digital, eu vou explicar esses dois conceitos que a banca pode cobrar de vocês, né? Se você não tem alfabetização digital, gente, vou explicar. É você saber mexer no celular, por exemplo, eu lá ensinando minha sogra a mexer no celular, né? Então, aquilo ali é alfabetizar, de baixar um WhatsApp para ela. Eu adoro uma fake news. Então, baixa o WhatsApp para ela, aquilo ali ela fica mexendo. Então, ela foi alfabetizada. Saber mexer num caixa eletrônico se chama alfabetização digital. Saber pegar um produto no supermercado e colocar no um leitor de código de barra, aquilo ali é alfabetização digital. O que é letramento digital? Que aí o SESP vai atacar o letramento e não a alfabetização. Letramento digital é você ter senso crítico, saber usar a internet, não saber cair em golpe, saber baixar seus materiais de acordo com o que você precisa para estudar. Isso chama letramento, é selecionar. Selecionar a informação, entender o mundo que você vive, né? Letramento digital tem a ver com os professores de AD que não conseguem dar aula, tem a ver com os alunos que não conseguem acessar as redes, tem a ver com quem não sabe se comportar na rede. Isso é letramento digital. Letramento digital tem a ver com fake news. Você não conseguir receber uma notícia, não conseguir filtrar e não conseguir procurar a resposta. Isso é falta de letramento. Então, é muito importante que você entenda de letramento digital, porque na hora que a banca te cobrar uma solução, letramento digital. E tem que explicar por quê, tá? Então, sempre de olho, tá certo? Sempre de olho, para vocês não se darem mal. Então, procurem associar essa questão da exclusão digital e do letramento digital com uma urgência no sistema de ensino, com uma mudança de cultura no sistema de ensino. É inconcebível para o Brasil, em pleno século XXI, que seus professores tenham dificuldade e não tenham ambiente para dar aula. Veja, ó, tá tudo escuro aqui, porque hoje de fato está escuro, né? Mas eu tenho todo o sistema para dar aula, é claro, faz parte de outro tipo de conjunto de professores que já mexem com isso há muitos anos. Né? E mesmo assim, falta letramento que eu não estou conseguindo compartilhar um negócio aqui, mas depois eu sempre dou um jeito de colocar minhas coisas na rede. Mas, então, essa questão do letramento é muito importante, a questão da exclusão digital. Aí você pensa auxílio emergencial, você pensa acesso a serviços públicos, você pensa nesse cenário, acesso, por exemplo, ao ensino, ao mercado de trabalho. O SESP cobrou na prova do Tribunal de Contas do Pará ou do Ceará, não lembro agora. Sei que foi de um estado do Nordeste brasileiro do Norte. O SESP cobrou isso aí em 2017. Ele vai cobrar de novo? Vai. Falei com vocês, o Tribunal de Contas é casado com o Senado. Né? E vocês sabem muito bem por quê, melhor do que eu, tá? Certinho? Então, nós temos essa questão que é muito importante. Falei da prova da dissertação. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura da dissertação, só rapidinho para finalizar essa questão toda. Gente, que estrutura eu vou encontrar? Aquela estrutura de 1, 2, 3 que eu decoro, né? Como é que faz? Você jura que na prova do Senado o SESP vai trazer aquilo para você? Acorda, caia na real, lógico que não. Ele vai trazer alguma coisa fácil, mas também não é aquilo, tá? Que aquilo ali, eu vou explicar. Aqueles itens 1, 2, 3, igual aconteceu na prova da Polícia Rodoviária, se você quiser ter uma noção, pode pegar vídeo meu aqui, que eu comento coisas do SESP e tal. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre a estrutura. Que você pega ali, por exemplo, o SESP tem várias formas de cobrar as coisas, né? Ele cobra as coisas no plural, ele cobra elementos relacionais, ele cobra cenários e cobra conceitos. São 4 demandas. Plural, cenários, relações e conceitos. Isso é muito importante você saber isso aqui, tá? Quando ele cobra alguma coisa no plural, o que ele quer? Vamos supor que ele queira que você explique, né, as causas da exclusão digital no Brasil.
As causas da exclusão digital no Brasil. Então, você vai pensar em quê? Falta de uma educação de qualidade, uma educação voltada para o letramento digital, né? Falta, por exemplo, a pobreza e a miséria. A gente é um país com muitos pobres, né? Parece que não, mas sim. E você pode falar a falta de investimento do Estado, né, em novas tecnologias. Existe uma coisa no PIB que é para você constituir o PIB, tu tem que ter investimento do Estado naquilo. Então falta. Porque o Estado pode investir nas empresas, nas pessoas, né, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Você tem esses 3 itens que você citou. Então, quando a banca te pede uma coisa no plural, é bom você citar 3 itens. No mínimo 2. Tá? De 2 a 3 itens. Mas não é só citar, você tem que explicar. Isso é interessante, porque só você pega uma fórmula, né, que eu vejo. Gente, seria, olha só, vou falar de coração, seria muito mais fácil para mim, Júnia, vender uma fórmula. Olha, eu tenho uma fórmula, o pessoal da polícia que gosta. Eu tenho uma fórmula que você vai escrever e todas as suas redações vão ser assim. Aí eu coloco todos os meus temas dentro dessa fórmula. O aluno, 90%, 90% faz Júnior, o curso da Júnia é muito bom. Mas a Júnia é muito picareta quando faz isso. Por quê? Porque no concurso, essa fórmula só funciona para cerca de 50% das propostas do CESP. Só para 50%. Ah, mas é muito. Não, se tu tem que saber, sim, a fórmula tem, mas já tem que ser alertado. Por quê? Existem outras estruturas. E no concurso, como o concurso do Senado, o cara não vai te dar uma fórmula. Na PRF, eles deram a fórmula. Por que deram? Porque os alunos da PRF, assim, em massa, né, os alunos das carreiras policiais em massa são alunos que não têm uma escrita, gente, muito boa. Eu não tô assim, né, não tô querendo ser, tô falando como professor e como pessoa que tem um conhecimento técnico na área, não é? A gente pega a qualidade de uma redação dos meninos do tribunal, é muito diferente, certo? Se a PRF hoje fosse feita pela FCC, nossa, isso é uma tristeza, porque eu ia ver muitos alunos que sonham em passar, né, passando muito aperto com essa banca. Quem fez prova da fundação sabe disso. Então, o aluno do tribunal não é porque ele é bonzão, não. É porque ele está acostumado com a guerra. Ele está acostumado a enfrentar a Fundação Carlos Chagas. Aí, quando ele olha para o Sebrasp, ele acha, né? Por quê? Porque o CESP, ele gosta, em primeiro lugar, tome nota, argumentos do senso comum. Fundação Carlos Chagas, não. Argumentos do senso crítico. FGV, argumentos de senso crítico. CESP, não. Senso comum. Como assim, Júnior? Senso comum? Cai para trás. Senso comum. Todos os padrões de redação do CESP trazem aquilo que é de mais óbvio. Se você tiver 10 causas de um problema, pegue as 3 causas mais óbvias. Elas estarão no padrão. Tanto que é assim, gente, que o aluno faz uma prova de discursivas do CESP no domingo e o aluno é muito bom, muito bom. Então ele vai lá, faz a prova, escolhe aqueles processos mais raros, né, que ele conhece, e quando ele vai conferir o padrão, os processos não estão lá. E ele fica louco. Então ele tem que brigar, impugnar, tentar impugnar o padrão para mudar o destino dele no concurso. Então fica essa dica, tá? Sobre a questão do Senado. Procurem sempre trabalhar com os argumentos mais simples. Os assuntos serão fáceis, os argumentos serão simples. Então, se a banca te pedir plural, três causas, né? Tudo que ela pedir no plural. Ela não fala 3, ela fala ponte consequências do aquecimento global. Tu tem que saber as 3 consequências mais óbvias e explicá-las, tá? Não pode só fazer isso aí, tem que explicar, tem que exemplificar, né? Tem que trazer informatividade porque você estará fazendo dissertação, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, temas relacionais. O que é tema relacional? Aí o pessoal entra pelo cano, né? Porque a banca pede para você relacionar o Instituto X com o Instituto Y. Relacione a questão das queimadas com aquecimento global. Quando fala isso, o tal do relacione. Primeiro que vocês não enxergam essa palavra relação. Aí o aluno resolve explicar as queimadas, explicar o aquecimento global. O que o aluno fez? Ele criou alguma relação? Não, ele criou conceitos. Então ele já errou o tema. Na hora que ele faz isso, vem a nota dele, mas vamos supor que o item valia 9 pontos. Ele vai tirar 7,5 e não 9. Por quê? Porque o aluno ele sumiu com a palavra relação dali, então ele não conseguiu estabelecer essa relação. Então a primeira coisa que a gente faz é usar de muita precisão quando vai fazer redação do Sebrasp. Se a banca pediu a relação entre as queimadas e o aquecimento global, você tem que começar. A relação entre as queimadas e o aquecimento global, né, se dá por uma questão de causa e consequência, vamos supor, tá? Ponto. Aí depois você explica. Mas primeiro você tem que apontar essa relação.
Tem que trazer essa palavra. Então, sempre os alunos caem nisso, eles caem. Chamados temas relacionais, tem a palavra relação, a palavra diferença ou distinção, a palavra equilíbrio, por exemplo. Por exemplo, na prova do Tribunal de Contas da União, o último concurso, o SESP pediu o equilíbrio entre a transparência e a responsabilidade. Gente, qualquer candidato que estava fazendo aquele concurso sabia falar sobre equilíbrio entre transparência e responsabilidade. Sabia, porque estuda isso o tempo inteiro, e isso é o básico, isso é questão principiológica. Mas por que a maioria escrevia mal? Porque o aluno ele falava o seguinte: a transparência está na Constituição, tal, dentro do princípio tal. A responsabilidade tem a ver com a accountability. E explicando para Arará. O que a banca vinha? Valia 9 pontos, vai ficar só com 7,5. Né? E aí vi o outro indo embora, com 9 pontos, embora para o concurso. Né? Então você tem que falar que a transparência está intimamente equilibrada, né, com a responsabilidade. Ponto. Tem que falar alguma coisa assim, tá? Para você começar. E aí você pode explicar. É claro que tem toda uma forma de explicar que é difícil falar aqui no vídeo, tem que ler para vocês, né? E vocês têm que passar por esse processo. Então, quer dizer, a parte relacional é a parte mais difícil, a banca cobra de vez em quando, gosta de cobrar muito, quando ela cobra de distinção, né? Às vezes ela pega uma... Vou explicar pela distinção que você vai entender. Existe um ponto de equilíbrio entre a transparência e a responsabilidade. Existe um ponto. Existe um ponto de equilíbrio entre a distinção de um elemento X e um elemento Y. Se você me pede a diferença entre a contability horizontal e a contability vertical, por exemplo, lá da área de controle, por exemplo, não adianta você explicar a contability vertical e explicar a contability horizontal. Não é isso que a banca quer. Quer saber o ponto de diferença. O ponto de diferença é uma frase só. Depois você explica cada um, tá? Então, qual é o ponto de diferença? É, por exemplo, na forma institucional dessa responsabilização. E aí você mostra, um é instituído por meio, né, dos sistemas horizontais, etc., o outro é instituído por meio do voto, né, de um sistema vertical. Então, quando a banca te pedir a diferença entre alguma coisa, você tem que localizar um ponto de diferença, seja o ponto que for. Tem que apresentar para ela um ponto de diferença, depois você pode tá bom? Guardou isso aí? Então, joia. Terceira questão, a construção, falei para vocês, construção de cenários. Né? Cenário, muito cuidado, porque a maior parte dos cenários terão que ser construídos com pontos positivos e negativos. A banca sempre pede isso, tá? Quando o ponto é negativo mesmo, tá bom? Vocês podem ver que a banca pede isso muito quando ela pede vantagens de alguma coisa e desvantagens. Quando a prova é de nível médio, ela costuma pedir vantagem e desvantagem de um modo muito explícito. Quando a prova é de nível superior, ela fala, quero o cenário. Você tem que entender vantagem e desvantagem daqui. Tem coisa que não tem vantagem. Por exemplo, cenário da situação, o contexto da situação da população carcerária. Gente, o contexto não é bom, o contexto é só ruim. Então, você não tem nada de bom para falar. Fale do óbvio, que é ruim, tá? Mas eu sempre colocaria um por outro lado para enfrentar o SET. Por outro lado, há o papel de organismos como a Defensoria Pública ou o Ministério Público que acompanham, né, os direitos previstos na Constituição, os direitos fundamentais desses presos previstos na Constituição ou na lei de execução penal, alguma coisa assim. Eu colocaria pelo menos alguma coisa positiva. Eu, Júnior, estivesse fazendo concurso hoje, faria isso. Porque por mais que ruim seja alguma coisa, existe uma coisa positiva acontecendo e você corre o risco de o examinador apontar esse positivo, tá bom? Última dica sobre redação, né? Eu falei que não ia falar mais da redação, vamos lá. Sobre a questão da estrutura, né? Eu falei para vocês, ou a banca vai pedir estrutura, né, de 3 itens, e ali você faz aquela redação padrão do Sebrasp, né? Quem escrever melhor levou, ou a banca vai pedir dissertação argumentativa. Muita gente não presta atenção a isso. O que é dissertação argumentativa? Que eu acho que é muito de vocês. Ocorre de a banca trazer os 3 itens, ou 4 itens, ou 2 itens temáticos, que você tem que escrever sobre eles, e em seguida, o que você tem que fazer? Ela vai te pedir um posicionamento sobre alguma coisa. Ela fez isso na prova do escrivão da Polícia Federal, ela fez isso numa das provas do STJ, ela fez isso em 2 provas do Ministério Público da União, sem ser a última prova, a penúltima e a antepenúltima, ela fez isso com o pessoal do direito, tá? E o pessoal se deu mal, porque não percebeu essa pergunta. O que acontece? Ela dá um comando lá em cima, ainda lá em cima, antes dos 3 itens, e ela pede um posicionamento sobre alguma coisa. Só que os alunos são tão viciados naqueles 3 itens abaixo que eles escrevem sobre os 3 itens e esquecem daquele comando inicial.
Na prova do escrivão foi um escândalo. Por quê? Porque ela, inclusive, ela colocou a pontuação ao lado, não tinha como o cara não notar. Mas, gente, no dia do concurso a gente não enxerga. Porque a pressão psicológica é muito grande, né? A gente não enxerga. Então, quem é muito tenso não enxerga mesmo. Então, o que você tem que fazer? Entender que isso existe, se acostumar com isso, estudar para isso, tá? Praticar, para você não tomar susto, tá certo? Então, é um conselho que eu dou. Outro conselho que eu falo em relação a essa questão, né, da estrutura, cuidado com aqueles temas que são horizontais. O que são temas horizontais? O outro. Ela cria um comando único em que ela fala assim: disserte sobre a prova do papiloscopista, por exemplo, dá um bom exemplo. Disserte sobre a questão da imigração no Brasil, apontando, né, por exemplo, apontando estratégias para combater a violência da qual o imigrante é agente ou é vítima. Era isso que ela pediu. E ela faz isso. Ela fez isso na prova do STJ, ela fez isso na prova da EMAP. Não colocou itens, colocou apenas uma frase única. Neste caso, o que a gente tem que fazer? Aí sim vai entrar aquilo que alguns professores entenderam. Ah, o CESP mudou. Não, o CESP não mudou, ele já fazia isso antes. Tá? Eu falo para vocês fazer isso antes. É que antes você tinha 40 concursos no ano. Então, esses assuntos ficavam assim escondidinhos, mas eu que vejo discursiva todos os meses, eu sempre vi. Em 2018, quando o CESP trouxe o número maior de questões assim, não é que ele trouxe o número maior de questões assim, é que em 2018 foram poucos concursos. Então ficou muito evidente. Em 2019 ficou tudo muito evidente. Então o pessoal acha que a banca mudou. Não, ela sempre fez isso. E com menos concursos, então a variação é muito grande. A chance de você pegar um tema desse é muito grande. Como é que a gente faz nesse caso? Aí é o momento que nós criamos introdução, usamos os comandos para desenvolver o texto, né, cada assunto num parágrafo, e criamos uma conclusão. Quando a gente se predispõe, a criar nossa própria introdução, a gente tem que ter compromisso de fechar o texto, para não dar incoerência, tá? Então, esse é um detalhe bastante importante, tá bom? Bom, falei da redação, vou falar... Tem mais coisa da redação que eu poderia falar, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as questões específicas, e depois, outros vídeos eu vou fazendo aqui, curta, as informações que eu vou falar bastante coisas aí durante essa semana, etc., até para acompanhar vocês e ajudar vocês a dar um gás na vida de vocês. Sobre as questões específicas, o que podemos esperar do Sebrasp em termos de questões específicas? Questões óbvias também. Questões bem básicas, questões bem conceituais, questões bem principiológicas. Como assim, Júnior? Vou dar vários exemplos. E questões bem atuais. Aí que está o ponto. O CESP gosta do básico com o novo. Tá? É o básico e o novo. Então, quando você abrir o seu edital, na parte específica que lhe cabe, certo? Vamos supor, você vai fazer para analista legislativo? Vou. Se a banca te perguntar o trânsito de uma medida provisória, ele não vai te perguntar nenhum trânsito, o CESP não vai te perguntar nenhum trânsito de um caso, de uma exceção, caso raro, não. Vai te perguntar o basicão, basicão. Tanto que muita gente vai fazer o blá, blá, blá da letra da lei, tá? E aí é que está o pulo do gato. Não é bem isso. O que acontece? Que aí vocês vão entender. Na prova, olha que interessante. Na prova da Cefaz-AL, eu vou contar aquela história, vocês vão entender o de vocês aqui. A prova da Cefaz-AL, vou pegar o cargo de auditor tributário. Havia 2 cargos, então eu vou pegar o auditor fiscal, que era a maior parte do público, né? Então, o que o CESP fez? O CESP espertamente trouxe 2 questões discursivas sobre legislação tributária. Então, uma questão interessante. Às vezes o CESP vai pedir conhecimentos especializados ou conhecimentos específicos da sua área, e quando você olha, tem um monte de coisa na sua área. Tem direito administrativo, tem isso, para regimento interno. Pode ter certeza que ele vai pegar a disciplina mais óbvia possível e o assunto mais óbvio da sua área, tá bom? Então você fica de olho nisso, tanto que eu falo que não é difícil acertar temas do CESP por conta da obviedade de trabalho. E aí ele vai direto naquele assunto, tá? E vai te cobrar, por exemplo, o básico. Por exemplo, a prova da Cefaz-AL, ele cobrou, por exemplo, a incidência do ICMS, numa situação que estava muito em voga, que é o chamado de FAO lá para o pessoal que estuda, né, tributário, que é a diferença de alíquota. Havia tido uma mudança na legislação, né, e isso pegava a base, né, então você tinha que saber o básico para você entender aquela mudança. Então o CESP cobrou aquela base ali, mas base mesmo, né? E fez algumas perguntinhas
que os professores de direito tributário não gostaram muito. Falaram, poxa, essa banca não tem que entrar na justiça mesmo, porque eu fico com pena dos alunos que fazem discursiva. Não, não tenham pena de vocês e não escutem esse tipo de argumento. Por quê? Porque no dia do concurso não dá para você entrar na justiça. No dia do concurso, gente, sejamos muito francos, não dá para brigar com o examinador. O CESP costuma trazer algumas questões conceituais, e já vou preparando o seu ânimo, que você olha e você fala, não estudei isso com essas palavras. Não tem problema não, escreva o que você sabe. Pegue aquelas palavras e encaixe dentro do que você sabe. Guarda essa dica e você não vai esquecer de mim, nunca mais na sua vida, tá? Pegue as palavras, por mais estranhas e mais desconexas que elas sejam, né? E escreva sobre o que você sabe. Você vai passar no concurso. Te falo de coração, eu vou provar isso aqui, tá? Eu vou provar isso aqui. Por quê? Não aqui neste vídeo, mas nos vídeos que eu for, na hora que eu for deixar um vídeo pro Senado aqui sobre questões específicas, que eu vou deixar umas dicas, eu vou mostrar isso para vocês. Na prova do Cefaz AL, quando a banca bolou as questões, a banca colocou 2 estudos de caso e fez 2 perguntas. Quando o professor de conhecimento específico olha para a pergunta, e o aluno também, teve aluno que passou mal na prova, que falou, mas isso está errado, porque o imposto é cobrado na entrada ou na saída, e a banca trocou a ordem. Ela trocou a ordem do negócio. Aí, o que os meus alunos, acostumados a redigir, fizeram? É o que eu falo para eles. Eu falo, não vai brigar com a banca. Escreva o que você sabe. Eles redigiram o que sabiam. Estou, primeiro lugar, foi da turma de redação. Tá lá, depois eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou pegar. A menina mandou um e-mail até ontem, falando sobre a experiência dela. Né? E escreva. Não vá brigar, não passe mal. Porque o seu concorrente está passando mal, mas você não. Você vai escrever. Porque o CESP divide a avaliação, preste atenção, em apresentação. Em apresentação tem letra, margem, parágrafo e estrutura. Escrever bem. Escrever bem, não importa o quê. Macroestrutura, conteúdo. Na hora de avaliar o conteúdo, o CESP divide a sua nota assim por 3 para avaliar o seu conteúdo, mas pega 1/3 daquele, divide por 2 para avaliar a redação. Então, escreva bem. O que é escrever com clareza? Vamos lá, que aí eu vou te explicar, vou te ensinar aqui. Cai uma besteira. Você pegar um trâmite, por exemplo, de uma emenda constitucional. Então, você já sabe aquilo, sabe quórum. Ele vai te perguntar isso? Vai te perguntar essas besteiras, sim. Vai te perguntar sim. Não é tudo bonitinho. Só que ele vai te fazer uma pergunta muito geral. O que você vai fazer? Você vai particularizar o assunto. De que forma você vai sair do geral para o particular? O que é particularizar, Júnior? Às vezes aplicar o caso que ele te deu, né? Às vezes citar um exemplo, contextualizar, colocar um exemplo. Às vezes citar, assim, uma emenda constitucional que já aconteceu, como que ela foi aprovada. É como se você estivesse dando aula. É isso que o CESP quer. Gravou? Você vai ter a linguagem técnica, mas você tem que fazer uma espécie de tradução. Essa repetição para o CESP é muito importante, tá? Essa repetição é muito importante. Então, quem assistiu esse vídeo fala, essa repetição é muito importante, né? Então, vai depender da forma como você vai aclarar o trânsito para a repetição, o trânsito para a elucidação, porque toda a dissertação ela tem alguns, vamos dizer assim, alguns degraus, certo? Então, você tem a explicação, que é a dissertação, você tem o esclarecimento e você tem a exemplificação, tá bom? Então, a explicação é técnica, tá? Tudo bem? A explicação é técnica. O esclarecimento é exemplificativo, tá? Ou ilustrativo, tá certo? Então, você pode explicar no próprio caso, se houver um caso, você pode explicar com a realidade, se houver um fato, e se não houver um fato, você pode criar um cenário, mas você tem que fazer isso. Isso para o CESP é muito importante. Outra, o CESP avalia o cartesianismo da resposta. Por exemplo, uma prova para analista, o CESP não vai ser bonzinho, ele não vai ficar explicando que ele quer o conceito, que ele quer requisitos de formalidade daquele instituto, que ele quer prazo e que ele quer as exceções ou as vedações. Você tem que saber falar isso. Quando o CESP pede um conceito de X coisa, então você vem no conceito, então existe uma ordem para isso acontecer. Por exemplo, o Estado existe sem a Constituição? O Estado surge. O Estado, sim. Mas a República, as instituições republicanas, não. Você precisa de lei, você precisa de uma carta maior para que a instituição republicana e seus ritos
funcionem. Então, você parte de um conceito, por exemplo, ligado à transparência, suponhamos, tá? Transparência e responsabilidade, tá bom? Ítalo, ainda não temos certeza, mas a chance é muito grande, tá? Você me perguntou sobre banca. Então, você tem essa questão da transparência. A banca te pede para falar sobre o princípio da transparência. Você fala, poxa, mas tema banal. Aí você vai lá na Constituição. Depois você vem na institucionalização. Como que isso está institucionalizado? Como que as instituições lidam com isso? Você vai ter que passar pelas casas legislativas? Não, aquela história toda. Ou seja, instituição e poder. Por onde passa aquilo? Depois, você precisa pensar, existem requisitos para o cumprimento desse elemento? Ah, tem. Quais são os requisitos de formalização? Requisitos ou condições? Toda lei traz isso, gente. Toda lei é articulada. Primeiro no artigo 1, que é o objetivo da lei. Depois você tem o quê? No primeiro artigo 1, que é o objeto da lei. Depois você tem princípios ou objetivos ou requisitos para aquilo acontecer. Então você tem que pensar nesse elemento distributivo, porque o CESP vai te fazer distribuir. Por que o CESP faz distribuir? Para olhar a redação, para ver se você sabe enumerar e explicar ao mesmo tempo. Você sabe enumerar e lidar com números, prazos, né? Então, ele vai jogar para analisar a formalidade do seu texto. Outra questão muito importante que você precisa saber. Independentemente da sua redação, entenda a competência do seu poder e a competência do seu cargo também. Por que eu estou falando isso? Porque se eu pegar 90% das discursivas do CESP, tem competência sendo pedida, tá? Competência, função, certo? Os limites dessa função. As vedações ou as consequências do não cumprimento desta função, né? Então, você precisa entender de competência, ó, prova do Tribunal de Contas do Estado de Minas, 2018, e tem competência do TCU, porque era o geral para todos os tribunais de contas, a banca pediu, que era competência privativa. Tudo bem, foi de uma prova específica. Ministério Público da União, competência do Ministério Público da União, ainda foi localizando, né? Qual o papel do Ministério Público da União, por exemplo, num caso... lógico que não foi isso, foi bem isso não. Mas a banca queria exemplos daquela atuação. Não é? Então, você teria que encaixar, tá? Tudo bem? Então, você tem que saber a competência do seu órgão para essas questões, específicas. O que se faz ali, naquele poder, né, que você estará lotado. Então, você precisa entender. Então, todo esse caminho, você precisa entender. Numa prova, vamos supor que a gente vai pegar uma prova de curta extensão, tá? Uma prova aí que a questão específica só tem 20 linhas. Dá para ficar destrinchando tudo? Não, aí você tem que ser esperto. Você tem que aprender no conceito localizar a palavra-chave, para você ir direto às palavras-chave. Por exemplo, uma vez o CESP pediu na prova do TCE do Paraná, né? Foi uma prova das mais recentes, assim, pediu para os alunos falarem sobre programação orçamentária, que é uma coisa assim, para o cara do TCE, meu Deus, falar sobre programação, uma ação tão banal, como é que eu vou falar sobre a programação como princípio orçamentário, né? E aí, quando você pensa em programação, quais são as palavras-chave em torno de programação? E gente, o espaço era, acho que de 15 ou 20 linhas, tá? Ele deu somente esse espaço. Então, a gente fala de programação e depois fala sobre as leis orçamentárias. Era o item 1, programação, item 2, leis orçamentárias. E aí, quem estuda muito fica louco, tá? Fica louco. Quem estuda muito fica louco. Eu vou deixar, tá, Dairon, vou deixar assim no ar por algum tempinho, sim, tá? Por alguns dias, sim. Quem estuda muito fica louco, tá? Então, o que nós temos? Você tem, né? Você tem, por exemplo, o cara te pede para você falar sobre leis orçamentárias, você fala, cara, tem um monte de coisa. Não, você tem que escolher palavra-chave. Então, pegou programação, por exemplo, orçamentária. Que palavra-chave você tem? Se a programação é uma agenda, então tem que ter planejamento. Planejamento se faz dentro de tempo. Então, o Shinfak seria aquele princípio que consiste, né, em organizar as ações públicas dentro de um planejamento, né, consoante um limite temporal. Pronto, está explicado o princípio orçamentário. E depois tem que fazer o quê? Nessa hora, né, já que a prova de curta extensão parte direto para o exemplo, aí não dá para desdobrar, não dá para pensar em institucionalização, não dá para pensar em prazo, tá bom? Então, essa é a questão interessante que eu tenho aí para vocês, tá? Tudo bem? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Pelo projeto, liberado ontem, não terá questão específica discussível mais, né? Só a redação mesmo. Então, por enquanto, tá nesse pé, tá, Ítalo? O problema é que nós não temos ainda a banca, né? Existe tudo aqui que nós estamos fazendo nesse momento,
pensando as possibilidades se fosse a Sebrasp. Por isso que eu falei bastante da redação antes, eu até me ocupei mais dela, tá? Por conta disso. Então, gente, o que eu chamo a atenção de vocês para vocês sempre terem informação. Se vocês tiverem informação certa, eu falei, a prova vai ser fácil? Vai. Os assuntos serão fáceis? Serão. Mas eu preciso saber como escrever direitinho, né? Que aí vai dar certo, tá? Você precisa dessas informações porque vai dar certo, tá bom? E sempre, né? Por exemplo, aqui eu tô sempre de olho. Acabou uma correção do Sebrasp, eu sei o que foi que os caras corrigiram, né? Em relação, por exemplo, à letra dos alunos, se consideraram aquilo ou não, como fizeram esse julgamento, né? Em relação, por exemplo, à gramática, como é que eles têm procedido. Inclusive, para eu terminar esse meu vídeo, que já é meio-dia e 14, assim é o português, meio-dia, porque é metade do dia. É muito importante você ter uma consciência que é interessante para esta banca, muito importante. Se você tiver uma estrutura excelente, guarde que você vai se lembrar de mim para o resto da vida. Tem gente que lembra de mim até o resto da vida, porque está no serviço público, tem quase 20 anos. Então, preste atenção. Se você tiver uma estrutura excelente, a apresentação vai passar, eles não vão tirar nota. E se você tiver uma estrutura excelente, a gramática também vai passar, eles não vão tirar nota. E eu provo isso para vocês, provo. O meu aluno que tirou o primeiro lugar na Polícia Rodoviária Federal, que bateu 20 pontos, a prova dele tem erro de português. Tem 5 erros gramaticais. O examinador não quis ver. Por que não quis ver? Porque toda a estrutura é muito fechadinha. O CESP é conteudista e estruturalista ao mesmo tempo. Ele não é voltado para o pequeno. Agora, vamos supor, você fez o mínimo, tu pegou a fórmula, aí eu vou criticar a questão da fórmula. Pegou a formulinha, eu tenho que ser preciso escrever assim, citar 3 isso, você precisa escrever assim, 3, aquele modelinho, né, que o pessoal faz comercialmente, é vendável, eu encheria de alunos o curso, usando essas panaceias, né, ou seja, esses remédios que não dão lugar nenhum, e que são arriscados. Então, se você fizer somente, por exemplo, eu tenho um aluno que foi aprovado com a fórmula. Ele pegou, existe, eu dou, inclusive, eu falo no curso, né? Ele olhou a prova da PRF e falou, vou encaixar tudo dentre as medidas para a PRF, combater as infrações de trânsito, são as seguintes, 2 pontos. Estava 3 medidas explicadas. Dentre as medidas da sociedade para auxiliar no combate à infração de trânsito, 3 medidas. Já as atitudes individuais, né, que são empregadas para combate à infrações de trânsito, ele citava 3 atitudes ali, explicava. Ele passou. Valiam 20 pontos, ele passou com 19 alguma coisa. Primeiro, ele teve sorte, porque veio o modelão, né? O geralzão do CESP. Só que ele não ficou em primeiro lugar e ele teve que concorrer com aquele de 20, porque eles fizeram para a mesma região. O de 20 pontos não fez o que ele fez. O de 20 pontos sabia escrever muito bem, tá? Por quê? O que ele fez? Ele pegava os itens temáticos, sim, de forma objetiva, e ia construindo a argumentação. Passava pela Constituição, pela institucionalização que é a Polícia Rodoviária, apontava uma medida, explicava a medida, ponto, colocava um nexo de soma para trazer outra medida, explicava, ponto. O que a banca viu? Não vou corrigir gramática desse aqui, não. E ele tinha menos erros gramaticais do que o outro. Então, o que seguiu o modelão, isso está no meu material, eu tenho tudo para provar vocês. O que seguiu o modelão, pegou a fórmula pronta, se deu mal na gramática. Teve que ficar algumas posições, foram 19 posições por causa de 0,67, se não estou enganado, 0,47. 19 posições em relação ao primeiro lugar. Por quê? Porque ele optou. E o danado sabia escrever bem. Isso que me deu raiva depois. Por quê? Porque o danado sabia escrever bem. Eu falei, foi fazer o modelão, olha, gente, né, desculpa a expressão, só não deu M, porque ele passou com 19 ponto alguma coisa, tá? Em 20. Mas esses 19,47 doeram, porque ele poderia estar numa situação bem melhor, né? Ele ficou louquinho, porque ele queria recurso de qualquer maneira para 2 itens gramaticais ali, para ele se posicionar melhor, né? Ele falou, Júnia, que raiva. Eu achei que eu tava, né? Eu falei, não, você ficou em vantagem, tu ficou com 19 ponto alguma coisa, tá? Não teve problema, mas ele falou assim, mas só que todo mundo que fez para a mesma área que eu estava praticamente no seu curso, e os caras, né, porque vocês se encontram na internet, que a gente sabe que vocês se encontram nesses grupos, né? E os caras bombaram com a estrutura. Então, gente, a zona de conforto a gente só aciona quando a gente não sabe. Quando a gente sabe, a gente vai com o nosso melhor. Porque essa prova será fácil, disputada em relação aos melhores concorrentes,
né? Não tem o volume de um concorrente de tribunais, isso é fato, mas todo mundo sabe que quem passar vai embora. E não é difícil. Então dê o seu melhor, porque não é difícil. Falo que não é difícil. São poucas ferramentas para você escrever bem, poucas ferramentas. O que as pessoas têm é preguiça de fazer isso que vocês estão fazendo, tá? O que vocês estão fazendo aqui? Assistindo a minha live. As pessoas têm preguiça de assistir 1 hora e meia de aula. Eu sei disso porque no Turma tem uma barrinha que a gente acompanha a evolução. Olha, eu vou fechar minha aula agora, tá? Na PCPR, que é um curso que eu tenho bastantes alunos nesse curso, eu não sei quantos alunos assim de cabeça, mas eu tenho um número ali, bastante. Meu curso é muito pouco perto de alguns dos cursos, por exemplo, de Brasília, etc., porque eu não faço questão de ter muito volume de aluno. Sempre tem umas coisinhas assim que eu. Né, 100 e poucos alunos, assim, é o que eu chamo de muitos alunos. Então, o que acontece? Por exemplo, eu pude perceber, né, que, por exemplo, a cada grupinho de 30 alunos, um aluno tinha assistido ao vídeo da aula 1 todo. A maioria pulou para a redação. O que acontece? Tudo que eu falei na aula está lá na redação. Aí o cara não. Ele fica. E foi exatamente o que aconteceu com esse menino da PRF. Ele falou: eu peguei a fórmula do primeiro exemplo, eu comecei a aplicar e vi que dava, né? Até assisti a aula, mas não pratiquei as outras redações da mesma forma, porque eu estava com muita coisa para estudar. E eu falei: sujeito. Então, gente, esses pequeno murinho da alimentação do cara que passou, mas que quer ficar mais bem posicionado, porque esse é o chiado que eu escuto dos meus alunos. Eu passei, mas eu quero ficar numa posição boa. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o CESP cede a recursos. E quando o CESP cede a recursos, quem está na rabeira do cometa, corre risco de não pode nem fazer um churrasco, né? Não pode fazer nada. Tem que ficar na moita, calado e rezando, para ninguém tomar o lugar dele. Então, eles querem se posicionar melhor na fila da concorrência, tá? Então, essa é a questão. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, para a gente morrer a nota, tá bom? Primeiro, né, boa tarde para todos vocês. Quem chegou aqui, eu vou deixar o vídeo por alguns dias, sim, tá, gente? Não deixar muitos dias, não. Eu vou dizer para vocês, senão fica muito... É bom pegar quem tá aqui de plantão, tá? Por isso que eu não anuncio, não... Eu gosto de ajudar quem fica ali estudando ali de plantão. Professor, eu nunca fiz uma discursiva, né, do me perguntando, não tenho ideia de como começar. Comprei seu curso na esperança de aprender, você acha que dá tempo de chegar competitivo à prova? Dulce, dá. Vamos considerar que seja o Sebrasp, principalmente, dá sim, pode ficar tranquila. É aquilo que eu já venho falando, né, a gente vai modificar todos os cursos, aliás, vou falar que tem aluno do turma de redação aqui. A gente tem 2 portais, turma de redação e primeira turma. Então, vou explicar. Os cursos do Senado estão no Turma de Redação. Só que eles vão para este endereço, tá? Modificados, geneticamente modificados. Turma de Redacão concursos.com.br. Turma de Redacão concursos, tem que colocar agora concursos.com.br. Inclusive, os alunos que já estão no Turma de Redação, eles vão passar pelo mesmo processo. A gente vai fazer toda a modificação no curso deles, adaptar o curso todo já para a CESP, já colocar material lá para os caras começarem a estudar, tá bom? Então, logo, né, aí vamos supor, igual a Camila me perguntou, a gente espera a banca para matricular no curso? Camila, para mim é diferente, vou te falar se é verdade. Por quê? Porque mesmo que tenha a banca antiga, ou mesmo que eu modifique, e mesmo que a banca modifique, eu modifico todo o curso e atendo o meu aluno do mesmo jeito. Eu só fico esperando mesmo a coisa acontecer. Porque quando para, eu tenho que esperar para não ficar gastando energia e colocando aluno para gastar energia à toa, depois tendo que refazer toda a informação, né? É ruim porque torna a coisa confusa. Então, a gente vai reformular todos os cursos que nós temos, nós vamos para este portal novo, turma de redacão concursos.com.br. Se vocês entrarem lá agora, não tem nada lá agora, porque a gente está colocando tudo a partir de hoje lá, e lá nós vamos colocar o curso Senado. Por quê? Porque vocês gostam de redação manuscrita, né? Vocês compram essa coisa do comércio da redação manuscrita. Lá tem, tá? Lá tem. Então, é só por causa disso, só por causa disso. Né, que eles falam assim, eu queria mandar minha redação manuscrita porque o CESP avalia a letra. Você jura que a minha opinião bate com a opinião do examinador do Sebrasp? Gente, não, cai na real, para. Eu gosto de mostrar, depois vou mostrar, vou fazer um vídeo só isso, mostrando 2 discursivas do mesmo aluno, examinadores diferentes, avaliação completamente diferente, tá? Porque eu falei, se você vencer a literatura, os caras não mexem nessas peças, tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver o que mais. Então, Dulce, pode ficar tranquilona, dá sim, tá? Pode ficar tranquila, bem tranquila. Deixa eu ver. Camila me perguntou, respondi.
Paulo César, professora, a senhora terá turma de português e literatura? Você está falando literatura exatamente para que curso, Paulo César? Você está falando da diplomacia, por exemplo? Não sei, eu estou tentando uma agenda para diplomacia. Já atendo muito bem a diplomacia, mas estou tentando uma agenda. Não estou nem dormindo. Professora, essa literatura que parece que vai vir, seria o quê? Ah, sim, entendi. Vocês estão falando sobre o projeto. Bom, gente, eu vou esperar um pouquinho. Se vier, com certeza. Literatura, olha só, literatura é o meu forte, na verdade, né? Você fala assim, Júnior é professor de português? Sim, porque eu estudo bastante, tá? Da CVM, ainda não, tá? Eu vou ver se eu consigo montar, tá certo? Eu sei, a Comissão de Valores Imobiliários, eu vou ver se consigo montar, eu preciso esperar um pouquinho, tá, Wendel, para aquecer um pouco mais o concurso para a gente partir para isso. Agora vai começar realmente, a gente vai começar uma correria em torno dos concursos, porque as instituições estão paradas, né? Então a gente tem aí a CVM, tem CGU, que deve fazer concurso, a Receita Federal está se mobilizando para isso, a Polícia Federal tá? Então, Camila, eu vou trabalhar literatura, mas eu vou esperar um pouquinho, é o que eu estou explicando, eu vou esperar um pouquinho a coisa amadurecer, porque o que eu preciso entender? Qual vai ser o pé na literatura que o CESP vai dar? A literatura é um negócio muito amplo, então você tem que saber, será que eles vão pedir uma parte da literatura que é chamada literatura formalista, ou será que eles vão pedir o que cai no OFICHAN, no oficial de chancelaria? Não é nem o da diplomacia, não, do oficial de chancelaria, que é a literatura aplicada. O que é a literatura aplicada? É a interpretação de texto a partir de textos literários. Eu amo, de paixão, ensino aquilo super bem, é o que eu realmente domino. Aliás, o meu mestrado é em teoria literária, trabalho com crítica literária, hoje não, já trabalhei bastante. E amo, se eu pudesse fazer só aquilo, né? É que aquilo não dá dinheiro. Então tem que vir para cá para pagar a conta. Mas com certeza eu vou ter sim, tá? Assim, eu só vou esperar amadurecer a informação sobre o que eles vão trabalhar com a literatura. Se vai ser literatura aplicada ou se vai ser literatura formalista. Professora, a prova do Senado será que sai este ano ainda, que será feita em todas as capitais? Ô, Ítalo, a divulgação, sim. Então, logo eles divulguem a banca, e se for o CESP, então, a gente conta aí uns 15, 20 dias para o CESP soltar o edital, tá? A divulgação, sim. Assim que eles assinarem um contrato, a divulgação, sim. Eu acredito que aplicação, não, tá? Eu acredito que aplicação da prova, não, independente de banca. Eles vão marcar uma data, vão marcar, por exemplo, Defensoria eles marcaram para novembro, agora eu não lembro, tá? Eles vão marcar uma data. Mas eu não me anteciparia comprando passagem, nada disso, porque a aplicação, eu acredito que só acontece depois da vacina, tá bom? É o que eu expliquei, literatura. Se tiver realmente a literatura, não é se tiver. Como ela virá, dependendo do que vier no edital, é que eu vou formular a minha aula de literatura. Porque pode ser, gente, que eles joguem a literatura na interpretação. Aí é um tipo de conceito que a gente trabalha. Se jogarem a literatura com o histórico da literatura brasileira, né, ou da literatura portuguesa, aí é outro conceito que a gente trabalha. Então, eu tenho que trabalhar isso com vocês de forma a não. Eu vou começar nos cursos, na verdade, vou começar já dando os primeiros passos em literatura para o aluno saber onde é que ele está colocando o pé, não é? E depois eu vou me orientar pelo edital, tá? Para trabalhar de forma bastante pontual. Eu gosto de resultado, então eu gosto de acertar as coisas e por isso que eu gosto de esperar as coisas terem assim, uma coisa bem amarrada para eu trabalhar. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilinho? Gente, meio-dia, né? É meio-dia e meia hora praticamente, né? Então eu vou ter que parar por aqui que eu tenho aula. E vou ter que fazer um vídeo para o TJ ainda. À noite eu vou conversar no Instagram, né, sobre essas questões que eu conversei de manhã com vocês, tá? Basicamente, se vocês assistiram o vídeo, não precisam assistir no Instagram, pode ficar só aqui, tá bom? Que vai dar certinho. Mas só se tiver alguma novidade, ir lá um pouco mais rápido. Deixa eu ver. Professora, a senhora falou uma vez sobre um livro do Humberto Eco, Como Fazer uma Tese. Eu acho que é esse. Wendel, e deixa eu te explicar Humberto Eco, não te desmerecendo, não é nada disso, tá? Humberto Eco é muito difícil. São os limites da interpretação do Humberto Eco. Acho que foi isso que você deve ter me escutado falar. Humberto Eco é muito difícil, muito difícil, muito difícil, porque é teoria literária pura, né? E o que acontece? É a gente que lê e traz. Por exemplo, teoria da persuasão.
Tem livros de persuasão, são 3 grandes livros, né, que tornam a dissertação maravilhosa, só que eles são muito difíceis. Então, quem é que tem que fazer esse trabalho, esse filtro? Sou eu que vou lá, filtro e trago para vocês aqui a melhor resposta. Por isso que a gente sempre tem esses resultados que a gente vê em concurso por conta disso. Deixa eu ver. Então, assim, se você quiser ler um dia, eu te aconselho, chama Os Limites da Interpretação. Te aconselho a ler. Só que eu não sei se você, com o tempo que você tem para estudar, com o seu dia a dia, eu não sei qual é a sua formação, se você tem uma formação na área de humanas, não sei se você vai entender aquilo. Humberto Eco trabalha com muita informação, assim, de várias fontes, então é difícil, tem que ter leitura da releitura para você bater o que ele está querendo dizer. Por isso que é complicado. Com certeza, Ítalo, é o que eu falei. Hoje eu estarei aqui, amanhã de novo. Todo dia eu vou ter um tema diferente, todo concurso público. Eu não vou ter uma previsão, tá, gente? Porque eu vou parar o que eu estou fazendo para vir aqui para falar um pouquinho com vocês, para manter a chama de vocês acesa, para ver se vocês saiam da fila dos concursos públicos o mais rápido possível, que é uma fila que é muito deselegante, né? E que vocês sejam felizes, tá bom? Gente, beijão. Quem quiser procurar por curso, já falei, né? Vai ser no turma de redação concursos.com.br para os cursos do Senado, tá? Porque é uma plataforma nova, plataforma dá menos problema, né? E tal, com outros recursos mais avançados, inclusive com aula ao vivo, igual eu estou fazendo aqui, né? Eu vou fazer nessa plataforma também, lá do turma de redação, tá bom? Bom, beijo grande, né? Tenha um ótimo dia, tá? Eu vou encerrar minha transmissão.